nesse vídeo eu vou mostrar como que eu fiz o Mjolnir, o famoso martelo do Thor, é claro, utilizando a impressão 3D. E se você for digno, então fica aí e assiste esse vídeo até o final. Fala galera, para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Pereira, bem-vindos a 3D Help Desk. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo de como fazer uma réplica do martelo do Thor, baseado na versão que aparece lá nos filmes da Marvel. Vou mostrar aqui todo o processo, desde a impressão das peças, o acabamento e a pintura. Essa é uma peça que eu curti muito fazer, inclusive se vocês já repararam, já existia aqui um Mjolnir aqui no meu cenário, que foi inclusive uma das primeiras peças que eu fiz assim que eu comprei uma impressora 3D. Mas daí é claro que desde então eu já aprendi muita coisa nova, principalmente na parte de acabamento e pintura. Então, eu aproveitei para fazer uma nova versão desse martelo e também gravar um tutorial aqui para o canal. E bem, começando então pelos arquivos utilizados nesse projeto, começo aí com uma boa notícia de que esses arquivos são gratuitos e estão disponíveis lá no Thingiverse. Tô deixando o link aqui na descrição do vídeo. Um detalhe aqui é que eu fiz um remix, ou seja, eu fiz pequenas modificações em um arquivo já existente lá no Thingiverse. As modificações que eu fiz foram basicamente alguns cortes para facilitar a impressão, na minha opinião. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição os dois links, o arquivo original, caso você prefira, e o arquivo que eu modifiquei, caso você queira fazer exatamente como eu fiz. E uma outra boa notícia é que esse modelo cabe perfeitamente aí nas impressoras menores, como por exemplo a Ender 3. Então você consegue executar esse projeto em basicamente qualquer impressora. Então vamos conferir aqui agora como é que foi a impressão das peças e depois partir para o acabamento e pintura. O fatiamento das peças é bem tranquilo. Essa parte do punho que dá um pouquinho mais de trabalho por conta dos suportes que você vai precisar adicionar, mas imprime de boa. Eu fiz todas as peças utilizando 2 camadas de parede em fio de 20% e ficou tudo bem resistente. Então, no total, você vai imprimir 2 peças iguais dessa parte do meio, 2 peças desse detalhe das laterais do martelo, uma peça dessa redonda, uma pecinha dessa aqui, que é um guia de encaixe das 2 partes do martelo, e 2 partes do cabo, que nessa minha versão eu coloco dentro uma barrinha de alumínio quadrada de 20 centímetros de espessura 1/4, que é para dar maior resistência nesse punho. Agora a primeira etapa do acabamento é o lixamento. Definitivamente é a parte mais trabalhosa e chata, porém é necessária para eliminar ou pelo menos suavizar ao máximo o efeito das linhas de impressão na sua pintura. Eu recomendo utilizar nessa hora uma lixa de grão 150 ou 180, que pode ser lixa seca ou lixa d'água. Começando a parte de colagem, eu comecei juntando as partes do punho, utilizando a cola Tech Bond T6000 que eu gosto bastante, pois ela tem uma fixação excelente e preenche bem os espaços. Depois disso, eu colei as 2 partes das laterais. E por fim, unir as 2 partes principais encaixando aquela pecinha de guia e o cabo do martelo. Agora, antes de finalizar a fixação desse detalhe do topo, eu vou fazer um processo de solda para dar mais resistência nessas junções, utilizando uma técnica com a micro retífica. Você vai precisar de um pequeno pedaço de filamento e fixar ele ali na ponta da micro retífica. E daí, com o movimento de fricção da retífica, você vai derretendo o filamento entre essas junções. Na hora parece até que fica um pouco feio, vai dar uma impressão de que você está estragando um pouco a peça, mas depois de lixar essa solda, a peça vai ficar lisinha de novo. Para dar um acabamento final nas emendas, eu utilizei massa poliéster automotiva e depois lixei com a mesma lixa lá do início de grão 150. E agora sim a gente pode iniciar com o primer. Eu utilizei esse primer automotivo bicomponente e eu vou aplicar utilizando uma mini pistola modelo K3. Daí é só ir aplicando várias demãos, respeitando o tempo de secagem de acordo com as orientações da fabricante até cobrir bem a peça toda. Depois do primer bem seco, eu lixei novamente a peça toda, porém agora utilizando uma lixa d'água de grão 400 e depois outra 600. O objetivo é deixar o primer bem liso para receber a tinta, tentando ao máximo não remover o primer da peça. Com a peça pronta para pintura, eu iniciei dando uma base preta em tudo, com exceção da parte do cabo onde iria entrar tinta marrom. Depois da tinta preta, vem a parte mais legal.
Utilizando o aerógrafo, a gente vai jogar uma tinta metálica prata pulverizada por cima do preto. Com isso, o prata vai começando a se misturar com aquele fundo preto, chegando nesse efeito de metal meio envelhecido. O legal aqui também é que não tem muita regra, você pode utilizar mais ou menos prata até chegar na tonalidade que você gosta. E a pintura não precisa ser toda uniforme. Você pode criar alguns defeitos assim, umas espécies de manchas mais escuras e mais claras, que vai deixar a peça ainda mais realista, mais natural. Após finalizar a parte metálica, eu isolei toda essa área para poder pintar somente o cabo do martelo com uma base marrom. E depois, utilizando um pincel com tinta acrílica prata, eu fui pintando esses frisos do punho. Aqui você também até poderia isolar toda a parte marrom com fita crepe e pintar esses frisos com o aerógrafo, mas eu achei que seria mais rápido ir no pincel mesmo. E finalmente, depois das tintas, agora é hora de finalizar tudo com um verniz automotivo, para dar brilho e proteger a pintura. Eu apliquei o verniz também utilizando a pistola K3. E agora é só conferir aí o resultado final. Esse vídeo vai ficando por aqui, galera. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram do resultado dessa pintura, se vocês também vão fazer aí a sua versão de Mjolnir, ou até mesmo se vocês ficaram com alguma dúvida durante esse processo. E é claro que se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Valeu!